Sim, é você. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. E um maravilhoso Dia dos Pais, a todos os presentes e aos que nos acompanham também pela internet. Acho que está um pouco altinho lá, né? Bom, só lembrando, né, que nossos horários, nossa programação encontra-se sempre no nosso mural e também no nosso site, né, para a gente ganhar tempo, não ficar aqui. E do nosso trabalho social também, que consiste na distribuição de 70 cestas básicas. Então, quem tiver condições de estar colaborando conosco, a campanha do quilo é sempre permanente. Eu peço a gentileza, bom dia, tudo bom? De quem puder estar desligando os celulares ou então colocar no silencioso, né, para poder ter um melhor aproveitamento da palestra de hoje. Bom, então assim, nesse momento, já harmonizados com esse ambiente de paz, vamos elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e agradecer pela vida. Agradecer por essa oportunidade abençoada de aqui estarmos para o nosso crescimento e evolução. Vamos sentindo o amor e a paz do Pai que nos envolve, acalmando nossas mentes, tranquilizando nossos corações. E assim, somente bons pensamentos e bons sentimentos estão conosco. Que assim seja, graças a Deus. Serginho, sabe? Hoje o Serginho vai falar conosco sobre razão de viver, é isso? Razão de viver, né? Seja muito bem-vindo. Bom dia a todos. De novo, feliz também Dia dos Pais aí, para todos os pais. O tema Razão de Viver, ele tem a ver com essa nossa falta de alegria atual, essa nossa normalidade com as coisas, né? A vida vai se tornando tão comum que a gente vai perdendo a razão, o básico, para simplesmente continuar na luta diária. Tem uma passagem que foi colocada num livro, mas que acontece constantemente. Um amigo nosso, ele trabalha na federação, na parte do DEPOI, onde as pessoas vão lá a primeira vez e conversam. E certa feita foi um rapaz lá, e é comum esses casos, muito comum. E o rapaz tinha tentado se suicidar. E uma das questões lá que eles perguntam é: mas você teve alguma desilusão? Alguém na família morreu? Não, ninguém morreu. Então foi desilusão amorosa? Não, também não. Mas então foi desemprego? Alguma coisa grave? Não foi nada disso. Oh, mas então o que foi? Que eu fui ficando triste e achei melhor morrer. Foi assim, simples. Gente, é muito mais comum do que a gente imagina. Esse tipo de coisa e situação. As pessoas vão chegando num determinado nível de apatia em relação à vida, que perde até alegria, acha que não tem mais sentido viver. E muito comum nos casos lá, mas é muito comum também nesses telefones que as pessoas atendem para ajudar e a pessoa não tem mais o que fazer da vida dela. Isso acontece muito. Essa apatia aparente é essa falta de razão para viver, que vai tomando conta do coração das pessoas e a gente não percebe. E a gente vai ficando cada vez mais apático, vai perdendo a noção do que é realmente viver e da importância disso para a gente, e vai se tornando morno. A vida não é nem boa nem ruim, é morna. Como é que está a sua vida? Tá tudo bem. A gente já não sorri mais, a gente para de ter sonhos. A apatia vai tomando conta da gente quando os sonhos acabam. É porque já casou, é porque já não vai estudar mais, é porque os filhos já cresceram, ou é porque o sonho não se concretizou. Não importa. O importante é que essa apatia, ela vai tomando conta, vai fazendo com que a gente se torne menos importante para nós mesmos, e a gente, por alguma razão, sei lá qual, a gente acha que não tem mais sentido viver. Agora, é óbvio que a gente sabe que tem causas psicológicas nisso também, né? Então, essa nossa apatia também pode ter uma causa clínica, a gente tem que tomar cuidado. A gente está falando da causa normal. Por quê? É comum a gente ouvir falar de pessoas que têm extremamente casos de alegria
extremos casos de tristeza. Esses sintomas de bipolar está acontecendo muito na sociedade atual. Todos nós temos, viu? Isso aí não é. O problema é que quando é grave é que é clínico. Mas todos nós somos meio bipolares. Tem dia que a gente acorda com uma alegria que a gente não sabe de onde vem. E tem dia que a gente acorda, mas hoje nada vai dar certo. Essa bipolaridade comum para todos, para nós individualmente, ela precisa ser olhada com mais carinho. Por que que determinados dias a gente acorda triste? Em determinados dias a gente acha que está tudo bem. A gente tem que começar a perceber nosso sentimento. Porque isso vai passando e vai piorando muitas vezes. E lá na frente, quando esse sintoma se torna mais grave, a gente não tem mais controle dele. Então a gente tem que começar a perceber isso no começo. Afinal de contas, eu sinto a vida ainda fluir. Como é que a gente percebe que a gente está sentindo? Porque a gente para de sentir tantas alegrias, a gente para de se sentir confortável em situações que antes a gente passaria tranquilo. Então a gente começa a não perceber mais a vida fluir sobre nós. Uma das causas que a gente percebe e as pessoas comentam é sobre o próprio peso que a vida tem sobre nós, né? Sobre, vou ter que pagar conta, tem que trabalhar, tem que sustentar, tem tudo isso. Contra tudo isso, tem uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo aqui, a melancolia. É tirado aqui de François de Geneve. Ele fala uma coisa interessante aqui, da passagem, até vamos ler aqui, para a gente entender. Porque isso é o que acontece normalmente em alguns casos na nossa vida. Sabeis que uma vaga tristeza se apodera por vezes de vossos corações. E se vos faz sentir a vida tão amarga, e o vosso espírito que aspira à felicidade e à liberdade, mas ligado ao corpo que lhe serve de prisão, se cansa em vão esforço para escapar. E vendo que esses esforços são inúteis, cai em desânimo, fazendo o corpo sofrer, sua influência com a languidez, o abatimento, uma espécie de apatia, que é o que a gente fala, que de vós se apodera, tornando-vos infelizes. E as pessoas se tornam infelizes e não percebem, e vão levando a vida, e o tempo passa a não ser mais importante. Muitas das vezes a gente não vê a hora de passar aquele período. Muitas vezes tem gente que não consegue mais perceber mais a vida fluir, porque não quer mais que aqueles momentos em que ela não quer estar naquela vida triste, demore para acontecer. Seja em qualquer momento for. Tem gente que não vê a hora de chegar ao fim de semana. Então não vive a segunda, a terça, a quarta, a quinta e a sexta. Meu Deus, gente, são dias importantes, momentos importantes da nossa vida. Se a gente só tem a mente focada em alguns pontos da nossa vida, são esses pontos que vão ser relevantes. E os outros? Com os amigos, no trabalho, na conversa, com a família, à noite, no jantar, na escola, em qualquer lugar. Esses momentos também são importantes. Mas se a gente se deixa bater e a gente acha que os momentos felizes não são estando ali, a gente para de vivenciar isso. E o cérebro também para de registrar isso. E é por isso que é comum a gente não lembrar muito o que a gente fez na segunda, na terça, na quarta. Por quê? Porque parou para a gente de ter importância. E esses momentos que são da nossa vida param de fazer parte do nosso conhecimento. Então é como se a gente não tivesse mais ele como experiência. E aí ele continua. Acrescentai, que vos digo, ressenti com energia, e essas impressões que vos enfraquecem à vontade. Essas aspirações de uma vida melhor são inatas do espírito. Todo mundo quer uma vida melhor, todos nós queremos. De todos os homens, mas não a busqueis nesse mundo. Jesus já falou da felicidade que não é desse mundo, Kardec complementou no Livro dos Espíritos, mas obviamente que a doutrina espírita vem nos confortar dizendo, não é porque a felicidade não é desse mundo que a gente tem que viver triste, calma lá. Não é a felicidade do espírito não é desse mundo. Aquela felicidade harmônica que a gente não vai sofrer mais não é desse mundo. Mas não é por isso que a gente não pode viver tranquilo, viver numa vida com objetivos, conquistando esses objetivos na vida. E ele continua, né?
fala das faltas das inspirações. Pensai que tendes a cumprir durante vossa prova na terra uma missão de que já não podeis duvidar, seja pelo desenvolvimento da família, seja no cumprimento dos deveres diversos que Deus vos confiou. E se, no curso dessa prova, no cumprimento de vossa tarefa, vides combater, tombares sobre vós os cuidados, as inquietações e os pesares que sedes fortes e corajosos para suportar. Enfrentai decisivamente, pois são de curta duração, e devem conduzir-vos junto aos amigos que chorais, que se alegrarão com a vossa chegada, e que vos estenderão os braços para vos conduzir a um lugar onde não tem acesso às amarguras terrenas. Aí ele fala uma coisa importante no final, né? Que a gente se esquece. A gente vai se afastando de todo mundo, seja dos familiares, seja dos amigos, seja das pessoas importantes, e a gente vai simplesmente se distanciando das pessoas para a gente buscar, talvez, objetivos, mas nos momentos de tristeza também a gente acaba ficando isolado. E a ideia é o contrário. A gente não tem que se isolar das pessoas. A gente tem que buscar o companheirismo, as amizades, a família, os amigos, para que a gente possa se fortalecer também. E esse sentimento é muito mais comum nos dias de hoje porque é uma vida mais isolada. De modo geral, a grande maioria de nós vai se isolando. Apesar de termos internet, televisão e tudo mais, a gente se isola como comportamento. E a gente vai se isolando porque a gente vai buscando uma vida de busca pessoal, não busca pessoal no sentido de autoconhecimento. Se fosse essa, a gente estaria melhor. Aquela busca no sentido de aprimorar os bens materiais, que é importante, mas não deve ser a única busca nossa. Então a gente só tem que tomar cuidado para buscar o equilíbrio aí e trazer para dentro de nós também o autoconhecimento. Porque o mundo, a vida, tudo que está à nossa volta está atrelado, de certa forma, à nossa própria busca. Muitas das vezes a gente esquece da nossa casa de ler alguma coisa interessante, de conversar assuntos relevantes e que nos elevem a moral dentro da nossa casa. Muitas vezes nós esquecemos da oração em casa, com a família, antes do jantar, no café da manhã. Coisas simples. Ah, mas a oração é uma ligação com o divino? É, mas também é uma vibração. Por quê? Porque tudo que a gente põe na boca, se a gente vibra antes daquilo uma oração, aquilo vai para o nosso espírito também. Alimentamos o espírito a todo momento. Então, se antes da gente se alimentar, a gente fazer uma oração em família, a gente consegue transformar aquela alimentação em algo divino. Para reequilibrar também esses momentos em que na rua a gente vai estar com a pressa, com os problemas aí que a gente sabe que temos. Mas a gente tem que saber dosar isso. Buscar, então, o quê? O equilíbrio. Trazer para dentro de nós essa unificação. Unir o ser ao espírito. Nós não somos seres humanos com espíritos. Nós somos espíritos encarnados. E nesse ponto, a gente tem que entender que dentro dessa questão nós temos que nos conhecer. Nós temos que saber o que nós somos. O que falta muitas das vezes é a falta de objetividade. O que queremos para a nossa vida ainda? O que estamos buscando? Porque a vida perde o interesse quando a gente não tem mais busca. A gente não tem mais interesse, não tem mais objetivo. Se a gente perde o objetivo, a gente já não tem mais onde chegar. Ah, mas eu já cheguei onde eu queria. Então busque objetivos espirituais. As pessoas que já atingiram aquele tal objetivo material e já acham que aquilo já não é aquilo que vai sustentar nela a condição que ela quer, ela tem que buscar outros objetivos, tem que sempre buscar coisas que complementem. Ah, mas eu já fiz tudo, eu já trabalhei a minha vida toda, eu agora estou aposentado, eu já parei de trabalhar. Então, faça uma busca ajudando os outros. Vamos atrás de trabalho voluntário se na nossa vida ainda falta alguma coisa. A gente não está dizendo aqui, todo mundo tem que sair agora pelo mundo fazendo alguma coisa para complementar ou para ser salvo. Não é isso. Não é isso.
A gente tem que entender que nós temos que buscar em nós condições para a gente não perder o bom ânimo. Não perder o ânimo ante a vida. E a vida, ela é riquíssima de oportunidades. Em todo lugar que a gente for vai ter oportunidade para a gente trabalhar, evoluir, crescer. Então nós temos que entender que se nós, dentro de nós temos nosso problema diário, todos temos que pagar conta, temos que trabalhar, mas isso não pode nos derrubar. Primeiro ponto. Um outro ponto, se isto nos desanima de alguma forma, esse desânimo não pode gerar em nós um desânimo constante para a gente nos sentir desanimado demais perante a vida, porque aí a vida perde o sentido. É o que acontece com muita gente. Por quê? Porque trabalhou muito tempo e não atingiu o que queria. Não chegou onde achou que deveria chegar, ou que com aquela idade estaria lá. E o que acontece? Abate-lhe o desânimo. E o desânimo faz com que a pessoa perca cada vez mais o ânimo até para viver. E isso a gente sabe. Não precisa ler tanto livro espírita para perceber que quando a gente desanima, o nosso cérebro, o nosso corpo trabalha em função desse desânimo. Então o que acontece? Vamos envelhecer mais rápido. É lógico, porque a gente não tem mais para onde chegar. Se nós não temos mais objetivo, o nosso corpo, nossa mente, nós espíritos, aliás, nós começamos a perceber, bom, então daqui eu não vou mais para lugar nenhum. Aquilo que a gente chama de suicídio inconsciente começa a acontecer. O corpo começa a fraquejar, as doenças começam a aparecer. As fraquezas do espírito e as psicológicas vão ficar mais presentes. Por quê? Porque já não está em nós objetivos para chegar, para alcançar. Então é necessário termos sim motivos para viver, motivos para chegar em algum lugar, motivos para atender mais vidas. Temos que ter isso como premissa, porque estamos no mundo em experimento de evolução. Todos nós. Se a gente não tiver um motivo para continuar vivo, para continuar crescendo, a gente perde essa premissa. E aí o corpo, já falamos, o espírito e tudo mais, vai corroborar para que a gente deixe essa vida. Ué, se não tem mais sentido, foi o que aconteceu, falamos no começo aí da palestra. O jovem lá, ele até pensou em se suicidar porque não tinha mais motivo para a vida. Rapaz, jovem, com toda a vida pela frente, achava que não tem mais sentido para a vida. E comentamos, é muito mais comum esse tipo de coisa do que imaginamos. Muito mais. Então nós temos que tomar cuidado com isso. A questão da felicidade no sentido espiritual, de não estar nesse mundo, não tem que ser vista como utopia, não. Buscar felicidade no sentido mais amplo. Muita gente fica teorizando muito felicidade, né? O que é felicidade? Quando é que eu vou ter? Quando eu vou ser? No sentido mais simples, a vida é feita de movimento. Felicidade é movimento. Ponto. Enquanto a gente estiver se movimentando na vida, a gente é feliz. Se a gente para, a gente deixa de ser feliz. É muito simples isso. A vida é feita de movimento e felicidade é movimento na vida. Trabalhar, buscar, ter objetivo, crescer, ajudar ao próximo. Ter objetivo para fazer alguma coisa gera felicidade. A gente é feliz porque a gente está sendo útil. Aquela felicidade utópica, eu vou ser feliz quando eu tiver meu carro, não sei de que valor, essa felicidade material complementa, então vá atrás disso, não tem problema. Mas a felicidade, aquela felicidade que nos mantém na locomotiva da vida, é a felicidade de se manter em movimento. A gente está se movimentando, a gente é feliz. Eu parei, fiquei em casa, não saio para mais nada, não passeio, não leio mais livros, não vejo mais TV, não visito amigos, eu não faço mais nada, a minha vida se torna triste. Felicidade é isso, acabou o movimento, não estou mais me movimentando na vida. Aí começa a vir tristeza, começa a vir aqueles embates psicológicos, e aí começa a vir todos os outros problemas que a gente já conhece. E isto não tem nada a ver com a idade. A gente vê crianças, adolescentes, homens e idosos nas mesmas fases. Nós vamos ver crianças deprimidas e sem sentido, homens e adolescentes não vendo mais sentido na vida, idosos não vendo mais sentido para a vida. E o contrário também, idosos com muita vontade de viver e criando, porque a vida é movimento. Vamos ver jovens,
adolescente, crianças, no mesmo sentido. Então nós percebemos que é uma coisa pessoal. Nós temos que olhar para dentro de nós. O que nós queremos? Nós temos que distanciar. Os nossos objetivos materiais estão ali. Vamos buscá-lo. Faz parte da vida. Mas o que nos faz viver é movimento. Nós não podemos nunca deixar de ter objetivos. Seja quais forem. Se o meu objetivo, se o que me mantém vivo é querer trocar minha bendita casa, se é isso, eu vou trabalhar para isso acontecer. Ou seja, a gente não pode também achar que todo mundo vai ter objetivo espiritual. Porque nós estamos num mundo onde cada pessoa, nós somos individualidades. Temos que respeitar o momento de cada um. Cada um de nós tem seu momento na vida. Tem buscas, sim, para acontecer, para fazer. E esse momento da busca espiritual vai vir naturalmente. Não se cobra isso. Apenas falamos aqui que temos que ter objetivos. Sempre. Porque se faltar isto, falta vida. E se faltar vida, bate-se o desânimo. E a gente começa a ter desânimo. Pessoas que normalmente vivem repetindo para si mesmo frases que fazem dela uma condição mais fraca, ela tende a ficar daquela situação. Um exemplo, pessoas que repetem constantemente que eu estou cansado, que eu vivo cansada. O cérebro registra isso como verdade. E ali nós começamos a ter aquele sintoma de cansaço. Os sintomas de cansaço se abatem porque a gente repete demais essa frase. É que eu vivo cansado, eu não aguento mais. Olhem, a gente está alimentando o cérebro com essa frase. E o cérebro vai fazer com que aquilo faça-se verdade no corpo. Aí a pessoa começa a ficar cansada, começa a ter desânimo. Mas, nossa, eu estou tão... Porque repete demais isso. Aí tem a carta de Paulo, né? Paulo aos Filipenses, ele diz o seguinte, é a questão do pensamento, né, que Paulo falava, que se tudo for de verdade, que tudo for, que for de respeito, que tudo for justo, que tudo for puro, que tudo for amável, que tudo for de boa forma, que seja esta a forma do nosso pensamento. Paulo dizia para a gente ter bons pensamentos, ter atitudes boas, porque isso faz com que o homem seja glorioso. Paulo levava para o lado do cristianismo, e a gente traz para o lado da doutrina espírita, trazendo até para o nosso bom senso. Ter pensamentos bons, ter consciência de que nós somos espíritos eternos, alimentarmos-nos disso, faz com que a gente tenha bom ânimo. Então vamos trocar as frases. Hoje não vai ser um dia bom? Troca. Vai ser um dia ótimo. Mas pare. Vamos parar de ficar repetindo que a gente está cansado. Vamos parar de ficar repetindo que a vida é difícil, que os tempos estão duros. Notem, a gente está se alimentando disso. Tudo que a gente repete com ênfase torna-se verdade para a gente. Vamos trocar as frases, vamos nos tornar amplos e maiores baseado em novas frases. Não adianta a gente ficar vigiando só o pensamento. O pensamento, eu vou pensar. Quando a gente vai pensar é porque a gente já tem uma atitude repetitiva naquilo. Antes de pensar, a gente tem que começar a nos colocar e repetir para nós coisas interessantes e boas. E mais... Muitos de nós, e lembrando que agora recentemente, até estava vindo para cá e teve um acidente aqui na 23 de maio, né? O que eu acho interessante, é questão humana, né? O trânsito para. O acidente está lá, na outra via, e o trânsito dessa via para. Aí você fica imaginando que para porque tem algum bloqueio, mas não é. É porque todo mundo quer ver a desgraça que aconteceu ali. Então o trânsito fica parado, porque as pessoas estão muito preocupadas com, afinal de contas, e ali? O que está acontecendo? Notem, nós temos que tirar isso de nós. Por que será que nós temos tanto interesse nas coisas que não são tão boas? Por que será que quando uma notícia de alguma coisa, o garoto foi lá e atirou no pai, não, e aquilo repercute tanto, não só na mídia, mas no bate-papo das pessoas,
esse tipo de coisa faz com que a gente fique preso num círculo vicioso. Temos que mudar a atitude mental também, viu? Temos que mudar a atitude do pensamento. Quando alguém vier sempre com um assunto desse nível, vamos elevar o assunto. Vamos mudar a vibração do assunto onde estivermos. Mudemos a cabeça pela atitude. Então, o bom ânimo vai vir com costume. Não adianta chegar agora, agora a partir de amanhã eu vou levantar gostando do que eu faço, indo para o trabalho, vivenciando. Isso não existe mágica. Isso tem que ser costume, a gente tem que ir se acostumando. Muitos de nós que têm um velho hábito, e tudo é hábito, né? Todos nós temos o velho hábito de ficar repetindo para si mesmo, eu acho que eu estou com dor aqui, acho que eu estou com dor acolá, eu acho que eu estou doente, eu acho que eu estou cansado. Isso não muda, não vai mudar tão rápido. Esses hábitos, eles só vão mudar quando a gente começar, quando vier o pensamento, a gente começar a refletir e pensar em alguma coisa. Não estou, não. Calma aí. Obviamente que tem algumas coisas que são óbvias, né? Se a gente tiver os sintomas de uma dor, a gente tem que buscar um médico. A gente não está falando isso. Então, a gente está falando sobre hábito. Pessoas que têm costumes de sempre buscar em si doenças. Pessoas que têm costume de sempre se achar a mais feia, a mais desarrumada, a mais cansada. Mudar o hábito. Mudar o hábito do pensamento, mudar o hábito do dia a dia. Começar a olhar melhor o mundo, começar a apreciar. E o mundo carece disso. A vida nossa melhora quando a gente começa a melhorar apreciando coisas pequenas. Olhar o sol, as crianças, o dia a dia, as pessoas. A gente vai perdendo isso. A gente perde o hábito porque o mundo vai se escurecendo. A gente fica tão habituado a achar tudo ruim que tudo à nossa volta acaba ficando ruim. Então a gente tem que mudar isso. Mudar o hábito de ver o mundo, mudar o hábito de ver as pessoas, começar a tratar as pessoas com mais amor. E a gente sempre repete isso porque isso aí a gente não se cansa de vivenciar e pensar o seguinte: todo mundo, independente de religião e respeito, deveria começar a aprender a amar. O que é aprender a amar? É usar o coração quando agradecer, usar o coração quando desejar alguma coisa de bom para a pessoa, não só a boca. Quando abraçar alguém, abraçar sentindo amor. Quando desejar algo de bom, sinta, vibra isso. Isso é treinamento para o amor. O amor ele só vai acontecer quando a gente treinar. Ele vai ser vivenciado. Se eu, por exemplo, hoje puder abraçar meu pai, que eu abrace com amor. Se eu puder ligar, que eu ligue. Se eu não tenho mais ele, que eu ore com amor, se ele está em outros planos. Ou seja, começar a ter uma atitude de amor. Não falada. É igual a oração. Não adianta eu ter o hábito de orar. Isso não resolve. Se eu não estiver sentindo algo naquele momento, aquilo não se faz presente. A oração, ela é vivenciada baseada em sentimento. Jesus, naquela época, quando falou o Pai Nosso, todo mundo sentiu a vibração de amor. Quando nós estamos no nosso lar, então, estamos conversando com alguém que é importante para a gente, transmita a frase com amor também. Isso faz parte do treinamento nosso para a gente bem viver. E demais, a gente tem que entender o seguinte: não precisamos de outra pessoa ou vivenciar a nossa vida baseada em outras situações. Ou seja, minha vida não é boa, eu vou fixar então minha vida vendo novela. Não que seja ruim ver novela, não é isso. A gente tem que começar a olhar para nós também como personagens na vida, para atingir, para conquistar, para ter as coisas. Nós somos seres vivos. A gente não pode esquecer disso. Porque a gente fala de somos seres vivos porque muitos de nós vegetam, né? A gente passa a vida e não percebe ela passar. Então a gente tem que começar a viver, desabrochar, ser seres espirituais. Todos nós temos a nossa importância no mundo. Mais ainda, todos nós temos nossa importância no universo. Por quê? Porque
Cada um de nós é único no universo. Não existe outro como nós. Se não existe outro como nós é que temos a liberdade e, obviamente, a obrigação de nós mesmos tirar essa luz que está embutida aqui dentro, para fora. Porque quando isso acontece, nós mudamos tudo à nossa volta, não só nós mesmos. Então, viver bem não é uma questão de olhar o mundo, é uma questão de olhar a nós mesmos. Muita paz a todos. Alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Complementar? Bom dia. Completando um pouco do que você falou da atitude mental, né? A gente no dia a dia, a gente também está muito acostumado também para não se indispor com os outros, né? No trabalho, no nosso dia a dia, com os vizinhos, com os amigos. Ah, como é que você tá? Tá tudo, tá tudo bem, mas olha só como o ônibus está cheio. Nossa, hoje eu estou cheio de trabalho. Esse trabalho tá uma porcaria, não é verdade? É verdade. Então isso a gente vai se acostumando no dia a dia, no passar do dia, a gente vai concordando com esses negativismos dos outros e assimilando isso, quando chega o final do dia, a gente também está acreditando que está tudo ruim, né? Então é importante também, até queria que você comentasse um pouco isso, a gente mudar a nossa atitude mental e ajudar os outros a mudar a sua própria atitude mental também. Quando isso vem, às vezes a gente ficar com medo, né, de discordar, a gente discordar com mais veemência, até mesmo para mudar o ponto de vista da outra pessoa, né? Para estar ajudando não só a nós, mas as outras pessoas também a mudar essa atitude mental, né? Boa. É interessante. Isso mesmo. Gostei da questão aí. Uma das coisas que nos faz, por exemplo, se abater, por exemplo, com o desânimo alheio é que a gente já está anda desarmado, né? A gente anda saindo desarmado para a rua. Desarmado no sentido mental. A gente sai, pega o metrô lotado, a pessoa já está tudo, ou vai dirigindo, ou a pessoa fecha a gente, ou o trânsito está parado, não importa. A atitude mental começa antes de sair de casa. A gente tem que criar o hábito de orar antes, de nos armar com a oração. Orar. Uma coisa que não é religioso, até os cientistas comentam a respeito, médicos falam isso, quando antes de sair de casa, mentaliza o dia. Mentaliza antes. Está tudo dando certo, está tudo dando bem. Se eu tenho uma reunião naquele dia, aquela reunião vai se dar bem. Se eu vou buscar um emprego, aquela entrevista vai ser ótima. Se eu vou conversar com meu chefe sobre aumento, eu já visualizo isso. Quando eu faço isso antes de sair de casa, eu estou me inspirando para ter um dia melhor. Porque eu já estou projetando as coisas que eu quero que se concretizem da melhor maneira. Quando aparece uma pessoa e vem com... Óbvio, o normal é a gente vir com o negativismo do dia a dia, porque principalmente na segunda-feira, né? Na segunda-feira o cara já sai, mas de novo, né? Segunda-feira. E a gente desarma a pessoa buscando palavras, porque a gente já está preparado mentalmente para isso, para justamente trazer para ela o lado bom de ser segunda-feira. Graças a Deus, segunda-feira, cara. Você já pensou se a gente não acordasse hoje? Tem aquela velha forma, né? Acordar morto, né? Que se fala no interior, né? Só acordar morto. Você acordou morto. Né? Imagina, mas trazer a boa notícia no dia mesmo, em cada dia, e poder envolver as pessoas, porque não adianta a gente querer discutir, isso não adianta. Mas se a gente está envolvido em boas vibrações, a gente orou e a gente já está envolvido em boas vibrações, quando a pessoa vem, a vibração já envolve. Quando a gente falar alguma coisa, ela vai sentir esse envolvimento até das palavras com as vibrações, então fica mais fácil. Mas desde que a gente se lembre de se armar com oração, vibra antes de sair de casa, olha, vai dar tudo certo. E a gente sai. É diferente do que a gente mal toma um café, acorda, sai. O que acontece? A gente sai igual o bicho, né, que vai caçar. Qualquer coisa que acontece, aí é instinto que sobressai. Por isso que na rua tem tanta briga. Porque como as pessoas não raciocinam muito, se a pessoa bate no carro do outro, é o instinto que sobressai. Se um pisa no pé do outro, é o instinto, é o lado animal.
O ser humano racional não está lá naquele momento. Por quê? Porque não está preparado, não se preparou. Então, o que nós vemos no trânsito, na rua, os trens lotados, são vários instintos ali de sobrevivência ali engafiando. Então a gente tem que buscar diferenciar isso e mudar em nós, para a gente não viver sob esse lado do instinto, e sim sobre seres humanos racionais, né? Isso é importante. Mais alguém? Já que ninguém quer falar, né? Passar uma experiência interessante. Bom dia a todos, né, que estão nos ouvindo, inclusive via internet. Que é uma experiência muito interessante dentro do que o nosso companheiro colocou. O como nós podemos, de uma certa forma, transmitir esse nosso lado bom. Né? É uma experiência pessoal, gente, mas eu acho que vale. Quem me conhece um pouco sabe. Eu adoro o que eu faço fora daqui, minha profissão. Adoro a empresa em que eu trabalho, a empresa para a qual eu presto serviço e a minha atividade. Eu gosto muito. Para vocês terem uma ideia, eu trabalho num call center. Pouca gente gosta de call center. Né? Então, o que a gente ouve de a empresa é isso, a empresa é aquilo, que eu quero sair, não vejo hora de sair, isso aqui, eu não sei o quê. Já chegam falando assim. Né? Batendo na PA, já falando todas. Né? Eu nunca compartilhei disso, por uma série de motivos. Primeiro, porque ali, bom ou ruim, ainda é o nosso ganha-pão. Segundo, porque quando você abraça a atividade e passa a tirar o proveito, o Sérgio falou muito isso também, a respeito do, já atingi todos os meus objetivos na vida material, a vida espiritual passa a ter um significado essencial, primordial. Então, aquele desempenho, aquela absorção do profissional passa a vir para o espírito. Poxa, é algo a mais que eu estou colocando né, em mim, espírito de aprendizado. Então, sei lá, isso é uma visão particular. Mas, indo de encontro ao que estava sendo dito, eu não compartilho nunca desse tipo de vibração que está entre os meus colegas de trabalho. Não, eu me isolo, faço o meu trabalho e, consequentemente, é lógico, o desempenho é ótimo, porque a visão é outra. Aí as pessoas começaram a me enxergar lá dentro de uma outra forma. Chegarem perto de mim, sentarem do meu lado e falar, escuta, me fala uma coisa, como é que você faz para gostar disso? Em primeiro lugar, eu não reclamo. É a primeira coisa, eu não vou reclamar. Eu passo a ver o lado bom, o lado positivo. Porque se eu ficar só enxergando o negativo, ficar pensando nele, me alimentando dele e ainda falar sobre ele, eu não vou sair desse círculo vicioso nunca. Então, é exercício, gente, não é mágica. Não é porque eu nasci amando aquilo, não é isso. É a visão que nós temos que ter daquilo que não é tão agradável assim, mas é fundamental para mim naquele momento. Então, eu acho que sei lá, é uma experiência de cada um em relação à visão global e o bem-estar íntimo que a gente tem que ter, né? Isso aí. É sempre nós, né, Raquel? É sempre uma visão nossa. E eu sempre comento o seguinte, tem muitas pessoas que buscam, e até, não, eu estou bem, eu estou legal, eu gosto do que eu faço. É fácil de saber se a pessoa gosta do que faz. Como é que ela se sente de domingo para segunda-feira? Só isso. Se vier aquela angustiazinha do segunda-feira, você não gosta do que você faz. Então comece a trabalhar isso. Porque quem gosta realmente do que faz, domingo para segunda-feira não é traumático. E para muitas pessoas são. Então comecem a olhar isso. Comecem a analisar em si essas coisas. Que é importante. E não transformar, porque isso é o começo, né? A pessoa não gostar, ou ter aquele trauma, e muita gente tem, né? Aquele trauminha de domingo para segunda, aquilo vai se tornando uma tristeza. Por quê? Porque aquilo se repete. Então aquilo que a Raquel fez, ela transformou isso para isso não fazer mais mal, e ela começou a gostar. A gente tem que buscar isso em nós, para a gente não se angustiar também com o tempo, porque isto vai nos culminando, né, aos poucos, porque a gente pensa que não é um tempinho, aquela angustiazinha de um dia para o outro, que vai se repetindo, vai se repetindo. No futuro a gente se torna pessoas tristes,
por conta disso. Então, nesse momento, envolvidos no amor do Pai, vamos vibrar pelo nosso planeta, o envolvendo com muita luz, muito amor e muita paz. Vamos vibrar por todos aqueles que estão passando por algum problema de saúde física ou emocional, para que tenham fé, força e entendimento. Vibremos também por todos os pais, encarnados ou desencarnados, para que recebam esse amor, essa paz, esse carinho e gratidão. Vibremos também pelos nossos lares, envolvendo a cada um que ali se encontra, para que o amor, a paz e o respeito estejam sempre presentes. E assim, Pai, lhe agradecemos por todas as bênçãos dadas e que possamos a cada amanhecer despertar renovados e fortalecidos, para que possamos fazer o nosso melhor sempre. Que essa paz, esse amor, esteja conosco durante toda a semana. Que assim seja. Graças a Deus. A Benilde vai fazer uma oração especial aos pais, tá? Então nós temos aqui a Estela, que fará uma homenagem aos pais. Então ela vai se apresentar. Fala seu nome. Estela. Ela faz parte da evangelização infantil, que é todos os domingos, no horário da palestra, 10 horas. Então ela vai fazer a prece da família. Querido anjo da guarda, peço que proteja a minha família. Ajude o papai, a mamãe e meus irmãos. Que possamos estar sempre unidos pelos laços do coração. Que em nossa família reine a paz e a união. Que o seu grande amor junte todos os em comunhão. Amém. Obrigada, viu? Obrigada. Muita emoção mesmo, né? Aí tem aqui, eu gostaria também de ler uma poesia de Mário Quintana, que são As Mãos do Meu Pai. As tuas mãos têm grossas veias, como cordas azuis, sobre um fundo de manchas já cor de terra. Como são belas as tuas mãos, pelo quanto lidaram, acariciaram, ou
fremiram na cólera dos justos. Porque há nas tuas mãos, meu velho pai, essa beleza que se chama simplesmente vida. E ao entardecer, quando elas repousam nos braços da tua cadeira predileta, virá dessa chama que pouco a pouco, longamente, vieste alimentando na terrível solidão do mundo, como quem junta uns gravetos e tenta acendê-los contra o vento. Ah, como as fizeste arder, fulgir com o milagre das tuas mãos. E é ainda a vida que transfigura das tuas mãos nodosas essa chama da vida. Que transcende a própria vida e que os anjos um dia chamaram de alma.